que eu estou vindo aqui falar para vocês hoje é muito grave. É o que está acontecendo na Amazônia. Hoje, dia 14 de janeiro de 2020. Segundo o pesquisador da Fiocruz da Amazônia, uma ala inteira de pacientes pode ter morrido por asfixia depois que acabou o oxigênio no hospital de Manaus. Uma tragédia previsível que poderia ser evitada se no nosso governo no Brasil houvesse solidariedade, sabe? A nossa solidariedade aos familiares dessas pessoas. No jornal o Globo, a manchete: Manaus, acabou o oxigênio, os hospitais viraram câmaras de asfixia. Os pacientes que conseguirem sobreviver, além de tudo, devem ficar com sequelas cerebrais permanentes, disse o pesquisador Gessen Orellana, da Fiocruz da Amazônia. O relato e pedido de socorro de alguém que está em Manaus acompanhado em loco a falta de oxigênio nos hospitais da capital amazonense, se você entra nas redes sociais e vê o apelo dessas pessoas, é assustador, é triste, é tenebroso. Os pacientes estão tendo que ser transferidos para o Piauí. Hoje teve um alerta do Dr. Ricardo Parolin Schneckenberg, o @Parolin_Ricardo no Twitter. Ele diz que o Reino Unido está mais preocupado com a variante brasileira do coronavírus, porque na segunda onda britânica lá no Reino Unido já morreram mais pessoas que na primeira onda, e só em 24 horas morreram 1.564 pessoas, recorde diário até agora. Os Estados Unidos estão morrendo mais de 4.000 pessoas por dia. E o Brasil continua sem planos de controle epidêmico, sem se falar em lockdown, estão falando em volta às aulas. O criminoso falar em carnaval em junho, julho, o Rio de Janeiro planejando carnaval para metade do ano, sabe? Isso é um povo que não conhece a sua história e está condenado a repeti-la. A gente teve a gripe espanhola em 1918, começou em 19. Todo mundo sabia que um dia poderia vir de novo uma epidemia, uma pandemia como está acontecendo, e o mundo inteiro foi irresponsável. Desflorestamento, queimada, agressão ao meio ambiente. Isso aí só torna mais perigoso do meio ambiente reagir de uma forma que o próprio ser humano possa ser visto pelo organismo vivo que é a Terra como uma ameaça e ser atacado por anticorpos do planeta, sabe? E o que está acontecendo na Amazônia é um crime. O Dr. Ricardo Parolin, ele também diz que, vou ser bem claro, o que está acontecendo em Manaus e em outras cidades brasileiras era evitável com medidas factíveis para a nossa realidade brasileira. Sem coordenação nacional, o controle epidêmico é impossível. E o Ministério da Saúde, ele cita sob sempre disso. Estamos assistindo uma catástrofe. Ignorância não pode ser alegada por aqueles do mais alto escalão do cuidado da saúde nacional, com acesso a dados precoces e relatórios das organizações internacionais, além de especialistas à disposição em qualquer tema. Foi descaso, é crime, diz o Dr. Ricardo Parolin. Em 16 de março de 2020, o Imperial College de Londres publicou o famoso relatório que já mostrava que uma estratégia de expansão do sistema hospitalar não seria viável frente à expansão exponencial do número de casos graves. Especialistas estão avisando isso todo santo dia há 9 meses. 9 meses. A Deutsche Welle, ela diz que o primeiro-ministro britânico afirma que o governo busca maneiras de impedir que a nova cepa do coronavírus, originado no Amazonas, identificada no Japão, entre no Reino Unido. A OMS chama essa variante de preocupante. Eles dizem que a variante amazonense brasileira foi anunciada pelo governo japonês.
Você veja, não foi nem anunciado por nós, a mídia está fazendo descaso, está diminuindo, está escondendo essa variante brasileira que é perigosíssima. O estado do Amazonas já deveria estar isolado, todos os voos com procedência, com destino para lá, deviam estar cancelados. Em quarentena, o estado do Amazonas devia estar em quarentena. Essas pessoas, os passageiros que estiveram japoneses no Amazonas e desembarcaram no aeroporto internacional de Tóquio em 2 de janeiro, entre os infectados tem um homem na faixa de 40 anos que foi hospitalizado com dificuldade para respirar, e uma mulher em torno de 30 que teve dores de cabeça e garganta, enquanto um garoto de menos de 18 anos desenvolveu febre. A quarta passageira, uma menina também menor de idade, essa ficou assintomática. Na terça-feira, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, confirmou a identificação e a circulação da nova cepa originária do Amazonas. E segundo o escritório da Fiocruz no estado, da Fiocruz lá no Amazonas, as amostras retiradas podem ter evoluído de uma linhagem viral que circula na região desde abril de 2020. A nova cepa é diferente das identificadas no Reino Unido e na África do Sul, que são mais contagiosas e já estão se espalhando por outros países. Contudo, a variante brasileira possui 12 mutações, sendo 3 delas iguais a mutações encontradas nas variantes britânica e sul-africana, que diz, entre aspas, podem impactar a transmissibilidade e a resposta imune do hospedeiro, informou a Organização Mundial da Saúde. A entidade diz que foi notificada pelo Japão sobre a nova variante em 9 de janeiro. Ela chamou a cepa de preocupante e observou que mais análises são necessárias. Dizem que o vírus, quanto mais o vírus SARS-CoV-2 se espalha, mais oportunidade ele tem de mudar. Altos níveis de transmissão significam que devemos esperar o surgimento de mais variantes, declarou a organização nessa quarta-feira, ontem, dia 13. O Amazonas, duramente atingido pela primeira onda da Covid-19 no ano passado, enfrenta atualmente uma segunda onda alarmante, com uma nova explosão de infecções, superlotação de cemitérios e sistema de saúde vivendo um novo colapso. A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes no estado atualmente é de 140,2. Essa taxa de 140,2 quer dizer que cada 100 pessoas infectadas vão infectar outras 140. Isso é um crescimento que é exponencial. E entidades aí preocupadas com volta à aula presencial, com carnaval em junho, em julho, quando deviam estar preocupados em fazer um lockdown, em isolar o Amazonas, em fazer uma coordenação nacional, um esforço nacional que nem está sendo feito na Europa, para enquanto as pessoas são vacinadas, ficarem em casa. Pô, a gente já está de novo nunca foi tão alto o número de contágio no Brasil, mesmo a pior fase da pandemia ainda está por vir. E o número de mortes, a média móvel já passou de 1.000 novamente, e assim está permanecendo, e infelizmente, segundo mostra o gráfico, deve subir assustadoramente. A gente está largado, o preço dos alimentos disparou, já não dá mais para comprar carne. Hoje eu fui no supermercado para comprar uma carne moída que era R$22 o quilo, foi para R$39 o quilo da carne moída. Como é que pode isso? O Reino Unido anunciou em dezembro que identificou uma nova cepa do vírus significativamente contagiosa. Vários países chegaram a impor proibição de voos vindo de lá, mas isso não foi o suficiente para que a variante se espalhasse. Hoje o Reino Unido, eu vi no jornal na hora do almoço, ele proibiu qualquer voo da América do Sul, principalmente do Brasil, não pode entrar no Reino Unido, provavelmente na Europa, nos próximos dias vai proibir voo vindo do Brasil, e eles proibiram também pessoas vindas de Portugal, porque existe muita circulação de pessoas entre Brasil e Portugal.
E isso aí aconteceu já, aconteceu historicamente, a gente sabe que o ex e futuro presidente do Brasil morreu de gripe espanhola em 1918, o Francisco de Paula Rodrigues Alves, que nasceu em 1848 e morreu em 1919 de gripe espanhola. Mas depois da tragédia veio a esbórnia. O que seguiu no Rio de Janeiro em março foi um carnaval animadíssimo, com uma vingança contra a terrível doença que havia atingido intensamente a cidade. No 12º capítulo das Memórias de Nelson Rodrigues, que foi publicado em 10 de março de 67 no Correio da Manhã, ele diz, abre aspas, estou aqui reunindo minhas lembranças. Aquele carnaval foi também e sobretudo uma vingança dos mortos, mal vestidos, mal chorados e por fim mal enterrados. Ora um defunto que não teve o seu bom terno, sua boa camisa, sua boa gravata, é mais cruel e mais ressentido que um Nero ultrajado. E o Zé, de São Januário, está me dizendo que enterrou sujeitos em cerolas e outros nus como santos. A morte vingou-se, repito, no carnaval. E tudo explodiu no sábado de carnaval. Vejam bem, até sexta-feira isso aqui era o rio de Machado de Assis, e na manhã seguinte virou o rio de Benjamin Costalate. Desde as primeiras horas de sábado houve uma obscenidade súbita nunca vista e que contaminou toda a cidade. Eram os mortos da espanhola, tão humilhados, tão ofendidos, que cavalgavam os telhados, os muros, as famílias. Nada mais arcaico que o pudor da véspera. Mocinhas, rapazes, senhoras e velhos cantavam numa modinha tremenda. Eis alguns versos. Na minha casa não se racha lenha, na minha casa racha. Na minha casa não há falta d'água. Na minha casa abunda. Na minha casa abunda. Tripudiaram da gripe espanhola no carnaval. Espero que o Rio de Janeiro tome medidas severas para impedir qualquer aglomeração, qualquer comemoração nesse carnaval, porque seria uma insanidade, uma irresponsabilidade tremenda. Após alguns anos, o Carlos Heitor Coni, ele escreveu na Folha de São Paulo, de 19 de fevereiro de 96, também um artigo sobre a gripe espanhola e o carnaval de 1919. No Rio, abre aspas, no Rio o sujeito ia atravessar a rua, botava o pé no meio-fio, com plena saúde, e chegava morto ao meio-fio do outro lado. Era fulminante a gripe. Os parentes deixavam os mortos nos bondes, pagavam a passagem deles como se passageiros fossem. Não havia nem tempo nem lugar para o enterro. A gripe espanhola ela aconteceu entre 1918 e 1920 em 3 ondas. A primeira onda foi entre março e abril de 1918, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, e foi devastadora. Em julho já havia chegado à Polônia. No verão do mesmo ano, durante o primeiro mês de agosto, a segunda onda em uma forma mais letal da doença surgiu. Causava pneumonia e usualmente 2 dias depois o primeiro sintoma. O paciente falecia. A terceira onda ocorreu no inverno de 1919. A pandemia acometeu cerca de 50% da população mundial e a Organização Mundial da Saúde estima que tenha causado a morte de até 40 milhões de pessoas. Você vê, naquela época, 1919, 40 milhões de pessoas, o mundo está brincando. Estão de brincadeira, os governos mundiais são os irresponsáveis. A Organização das Nações Unidas está mostrando-se irresponsável e não ter um punho firme. Deveriam mobilizar todos os países. Mais de 4 mil americanos morrendo por dia. Esse Trump é um cavaleiro do apocalipse, um cowboy do apocalipse. Demorou para sair. Tomara que seja empechado e fique elegível para sempre. Defenestrado, maluco, louco. Igual esse presidente do Brasil que faz piada com morte, piada com a doença, sabe? Já foi contaminado e brinca com isso. As Forças Armadas deixaram o ministro da Saúde, o general da Ativa, segurar esse rojão aí.
Eu não sei, eles estão sendo muito corajosos, eles não estão se dando conta que isso aí é que nem está aqui a história que eu vou deixar aí no link da Biblioteca Nacional sobre a gripe espanhola, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês verem. É a história que quem não conhece a sua própria história está condenado a repeti-la. E o Brasil está se repetindo uma história de descaso, de genocídio da população. E essa cepa amazônica ela é perigosíssima, a taxa de mortalidade lá está altíssima, as pessoas estão hoje morrendo por falta de oxigênio, num país que o presidente diz que está quebrado, onde o impostômetro registrou quase 2 trilhões arrecadado de imposto ano passado. Para onde que vai todo esse dinheiro? 2 trilhões de reais. Que a gente paga todo dia de imposto vendo o rodapé da notinha. Tudo bem, o imposto é para pagar, mas é para ele retornar para a gente, em forma de benefício na saúde, no cuidado com as pessoas. Entenderam? Então a gente tem que reclamar, tem que pegar a sua rede social, grave o seu vídeo, use o seu Twitter, seu Facebook, seu Instagram, qual rede for, só você vê os gráficos, você vê o que estão alertando os médicos, os cientistas. Então é um perigo essa falta de insumos se espalhar pelo Brasil e falta de leito de UTI, porque são 50 mil casos por dia, 60 mil casos por dia, isso aí vai gerar quantos internamentos na UTI daqui a uma semana, duas, sabe? Isso não é brincadeira. E eu estou aqui dando um, um grito de indignação, dando um alerta para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus compatriotas brasileiros, brasileiras, paranaenses. Aqui no Paraná a taxa de mortalidade ela está relativamente baixa, mas ela está crescendo todo dia, sabe? O governo do Paraná tomar mais cuidado, que tem, eu vejo aqui em Curitiba, eu saio na rua, as pessoas estão todas de máscara. Você não vê ninguém sem máscara mais na rua. Todo lugar tem álcool gel, medição de temperatura na porta. Apesar de tem alguns lugares que você vai, o cara bota o termômetro na tua testa, no teu punho, e marca, você pergunta quanto deu a temperatura aí, chefe? O cara diz 34 graus. Pô, eu respondo, então é hipotermia, né? O cara já está morto, então, 34 graus de temperatura. Quer dizer, o termômetro ele marca abaixo. Precisa também a fiscalização sanitária ir nos estabelecimentos e aferir esses termômetros que estão usando para ver se eles realmente estão marcando a temperatura correta. Porque se a temperatura corporal é 36,5 e eu vou lá, o cara bota o termômetro e diz que eu estou com 34, então uma pessoa que ela esteja com 39 graus de febre, ela vai marcar como temperatura normal. E isso aí a pessoa pode espirrar, tossir no supermercado, coçar o nariz, pegar num produto que depois ela não leva, põe lá de volta, e você pode pegar e levar para tua casa, sabe? Use álcool gel, lave as mãos frequentemente, sempre que sair e voltar, chegue em casa, um álcool 70 em spray para desinfetar sapato, barra da calça, tira o sapato antes de entrar em casa, se não pôr a roupa a lavar, dá uma borrifada de álcool 70 nela e pendura um lugar para secar, para ventilar, longe de comida, longe de coisas que você vai. Não coce a boca, não põe o dedo no nariz, nos olhos, sabe? Muito cuidado, minha gente, muito cuidado. Essa pandemia, ela não é brincadeira. Esse desencarne coletivo que está acontecendo no Brasil e no mundo é muito triste, muito sério. Isso aí é um recado da natureza, é um recado de Deus, que está na hora do mundo mudar. Está na hora da mentalidade das pessoas mudarem, da gente se respeitar, respeitar o próximo, se ajudar um ao outro, ajudar cuidando um do outro. Se você põe máscara e o outro põe máscara, cai o risco de transmissão muito. Agora, se um já está sem máscara, o risco de transmissão aumenta. Pode estar lá assintomático, sem máscara, transmitindo. E as autoridades no Brasil simplesmente
o ministro da Saúde tem usado máscara, mas o presidente você sempre vê ele sem máscara. E os caras mais chegados dele lá, esse Trump, esse boçal aí, sabe, que Deus tenha piedade da alma desses políticos que estão fazendo isso com as suas populações, deixando as pessoas morrerem, muitas milhares de mortes que poderiam ser evitadas. E está dado o recado, eu continuo me cuidando bastante e o Falabella leu isso aí outro dia no Instagram dele, mas quem usa Twitter e YouTube é navegador de internet, não é usuário, é surfista, é raiz de web. Sabe? Então, eu vou ler aqui da cartilha Previna-se contra a Gripe, distribuída pelas campanhas do Serviço Nacional de Educação Sanitária em 1919. Perdigotos, que perigo! Se estás resfriado, amigo, não chegues perto de mim. Sou fraco, digo o que penso. Quando tossir, use o lenço. E também se der a tim, corrimões, trincos, dinheiro são de germes num viveiro. E da gripe mais frequente, não pegá-los, impossível, mas há remédio infalível. Lave as mãos constantemente. Se da gripe quer livrar-se, arranje um jeito e disfarce. Evite o aperto de mão, mas se vexado consente, lave as mãos frequentemente, com bastante água e sabão. Da gripe já está curado? Bem, mas não queira, apressado, voltar à vida normal. Consolide bem a cura, senão você, criatura, recai e propaga o mal. Meu bisavô Augusto Stresser, ele foi uma das vítimas da gripe espanhola aqui em Curitiba. Ele nasceu em 18 de julho de 1871 e faleceu no dia 18 de novembro de 1918, com apenas 47 anos de idade. Então, lavem bem as mãos, usem máscara, respeitem as regras de distanciamento social. Se você puder, fique em casa, não saia. Se tiver que trabalhar, use máscara, se proteja muito no teu ambiente de trabalho, não deixe cliente, outras pessoas chegarem muito próximo, dê um passo para trás. É um direito que você tem. Se gerente, teu chefe vier reclamar, isso aí é questão até de reclamação trabalhista, porque é segurança no trabalho. Se alguém se aproximar de você no teu trabalho, dê um passo para trás. Se espirrar, alguém espirrar, meu Deus do céu, se não colocar o cotovelo ou não tá de máscara, mesmo de máscara, você tem que pôr o cotovelo, ou a pessoa que não usa máscara pode estar infectada, se ela infecta outras pessoas, espiritualmente isso aí é assassinato. É que nem foi a disseminação da AIDS nos anos 80, 90. Só que eles não sabiam direito o que estavam fazendo, mas hoje tá avisado no jornal todo dia. Não se cuide do teu próximo, cuide da tua família. Mantenha hábitos saudáveis, sabe? Se alimente bem, beba muita água. E eu acho que tinha que ter um lockdown nacional quando começar a vacinação e ir liberando para o trabalho e para o estudo só quem já tiver vacinado. No meu modo de ver como leigo, mas como ser humano, eu acho que o certo seria isso. Você fazer um lockdown e você só ir liberando para voltar para a atividade as pessoas que forem se vacinando. E tem que ter vacina, teve esforços de guerra tremendos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Em pouco tempo, treinaram milhões de soldados e fabricaram milhões e milhões e milhões de toneladas de armamentos. E num esforço de paz, num esforço contra a doença, por que as nações não podem se unir? A ONU, cadê o papel da ONU aí? A Organização Mundial da Saúde tem falado muito, e a ação de pegar e reunir os países do mundo, que todos produzam vacina e todos forneçam vacina. E a vacina ela tem que ser gratuita. Quem cobra por uma dose de vacina é uma pessoa que realmente não tem salvação.
A vacina ela tem que ser gratuita para todos e amplamente distribuída. Me desculpe aí se você tem uma clínica de vacina, se você vive de vacina, vai viver de outras vacinas, mas a da Covid é uma questão de saúde pública mundial. Você que usa drogas também, preste bastante atenção. As drogas já são um lixo, uma porcaria, elas acabam com a vida da gente. Então, se você cheira o teu pó, não vai passar o canudinho de um para o outro, achar que virar o lado do canudinho vai te impedir de se contaminar. Se você fuma maconha, fica passando cigarro de maconha baseado na boca de um do outro para o outro, isso é uma porcaria, uma nojeira no meio de uma pandemia. Então, também, se você usa droga, reduza o dano de usar menos, de ir parando e largar deste lixo, dessa porcaria, e não passe, enrole cada um o seu cigarrinho de maconha e fume, mas não passe um na boca do outro. Cheira aí o seu pozinho, mas não passe o canudo um para o outro. Que nem as pessoas aprenderam morrendo de AIDS nos anos 80, 90, que não podia compartilhar a seringa. É a mesma coisa agora com esse vírus que é muito mais contagioso, porque ele passa pelo ar. Tudo começou no dia 11 de abril de 2020, quando a OMS declarou uma pandemia do novo coronavírus chamado SARS-CoV-2, causador do Covid-19, surgido na cidade de Wuhan, na China, em fim de 1919, em fins de 2019. Então, você veja, a China hoje, eles tiveram que, se a China disse hoje, dia 14 de janeiro de 2021, que voltou a morrer gente na China de coronavírus, é porque a coisa lá já deve estar muito mais grave. A gente sabe que lá a imprensa não tem liberdade, que não existe democracia, o povo não pode escolher seus líderes e a imprensa não pode falar, mesmo que seja verdade. O jornalista Roberto Barroso Filho, um grande amigo do meu pai, Ronald Sanson Stresser, ele tinha um lema no jornal dele, que era o Jornal do Estado, acho que é um dos únicos jornais que ainda tem impresso hoje em Curitiba, não sei se ainda tem, mas era que a verdade doa quem doer. E a verdade muitas vezes dói, mas ela tem que ser dita. Com relação às drogas e agora com relação à pandemia, a imprensa nacional está se calando da potencialidade mortífera dessa cepa amazônica e de como o quadro pode piorar e estarem discutindo volta presencial às aulas e não estarem regulando horários de comércio e restringindo nacionalmente mais a circulação de pessoas. Aqui em Curitiba está com toque de recolher. Das 11 da noite às 5 da manhã não pode ninguém ir na rua. Isso aí tem que continuar. Isso aí tem que ficar assim. Tá ajudando a segurar. Domingo, tudo fechado. Só abre farmácia, nem supermercado está abrindo domingo em Curitiba. O prefeito está sendo sábio no controle. As UTIs chegaram a estar com mais de 90% de taxa de ocupação. Agora parece que deu uma diminuída, mas também é grave no Paraná e em Curitiba. A doença Covid-19 disseminada pelo vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus. E em São Paulo e no Rio, então, nem se fala. Vamos cuidar, esqueça de carnaval. Está tendo jogo de futebol, já é uma vergonha. Os jogadores estão começando a abrir a boca, dando depoimentos. Que tem jogador aí sendo obrigado a jogar contaminado com Covid. Para as pessoas se divertirem em casa. Se diverte vendo uma série, lendo um livro, vai aprender alguma coisa. Entendeu? Não é época de gritar gol e ficar feliz e encher a cara com tanta gente morrendo. E fazer festa e comemoração, enquanto morrem mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil, só de coronavírus, fora a morte por violência, acidente, causas naturais e outras doenças. Só de Covid estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia novamente. No Brasil, mais de 50 mil infectados por dia. Repito, cuidem-se.
vamos nos cuidar uns dos outros. E a história vai saber julgar, a história vai olhar esse ano de 2020, de 2021, talvez até 2022, como a gripe espanhola, começou em 2018 e terminou 3 anos depois. Então a história vai, que nem essa que está aí na descrição do vídeo, clica nesse link e lê essa matéria aí da Biblioteca Nacional, que você vai entender. E repito a frase: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Disse Sir Edmund Burke, filósofo, teórico, político e orador inglês, membro do parlamento londrino do século XVII.